Oi, torcedor do Fortaleza, você que sempre acompanha o Jogada do Leão, o seu podcast, onde traz as principais informações do Tricolor de Aço. A gente sempre se encontra na Verdinha 92.5, na TV Diário, no nosso canal no YouTube do Jogada e no seu principal tocador de podcast. Hoje nós vamos falar sobre categorias de base. Afinal, é da base onde saem os principais atletas que vocês conhecem e acompanham o trabalho. E para conversar com a gente hoje, nós temos o Elson Matias, ele que é gerente das categorias de base do Fortaleza, e também o William Júnior, ele que é treinador da equipe Sub-13, que foi campeã da Holanda, lá na Holanda, na Eurocup, campeã apenas vencendo o Bayern de Munique. Isso é um título a comemorar e eles vão conversar um pouco para a gente sobre a importância de todo esse trabalho. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Jogada do Leão. Obrigada pelo convite. Aliás, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu ia agradecer pelo convite, né? Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação estar falando sobre as categorias de base do Fortaleza, né? Tá junto do Júnior, que é um professor multicampeão lá da nossa base. Ele foi como treinador da Sub-13 por ter feito parte do início do projeto, mas ele hoje é treinador da categoria Sub-15 do Fortaleza Esporte Clube, né? E é muito bom estar aqui com vocês para a gente passar um pouco do que a gente vivencia no dia a dia da base do Fortaleza. Fernanda, primeiro agradecer, assim como o Eros falou, é sempre uma grande satisfação poder falar de base, né? Então, estar aqui, passar esse pouquinho para as pessoas que estão aí nos assistindo, é muito bacana o momento, e como o Eros falou também, poder estar aqui do lado do nosso gerente, né? A pessoa que está mudando lá a história do nosso CT, né? De grande valia. Para a gente começar, para o torcedor só se situar, apesar de ter sido campeão, não é de hoje que o Fortaleza já tinha participado da competição. Desde 2019, tem um trabalho todo feito em cima disso, foram passos a ser galgados. A gente queria que vocês contassem um pouco dessa história para poder o torcedor conhecer melhor e entender qual é a importância desse trabalho feito lá também dentro do PC. Tá, vamos lá. Esse projeto foi o 5º ano, né, que o Fortaleza participou. Nos anos anteriores, eu fiquei muito mais na parte burocrática da coisa, eu não viajava para a Holanda, né? A gente agilizava todas as questões, junto com o pessoal da assistência social, a questão de passaporte, junto das famílias, porque são crianças muito jovens, né? 12, 13 anos de idade. Nessa parte de organização, trâmite de pagamento, de passagem, de hospedagem, junto com o pessoal do receptivo lá na Holanda. Tal. E ano passado me deu uma luz, assim, eu tenho que ir. A gente teve até alguns pormenores, né? Vai, não vai, por conta de algumas mudanças de comissões técnicas, mas eu acabei indo e tive, eu não digo sorte, né? Porque eu acho que a sorte acompanha aqueles que trabalham, né? Junto com o trabalho dos meninos aqui, a gente teve essa possibilidade de voltar de lá com esse título. Mas é um projeto que não é de hoje, é um projeto que se estende desde 2019, como você falou, né, com o apoio incondicional ali do Alex Santiago, do Marcelo Paes. Eles foram na primeira vez, eles participaram da viagem e tudo, mas as questões de captação, né, de atletas, as questões mais íntimas da parte técnica, né, eu deixo para que o Júnior comente aí, fica à vontade, professor. Como você falou, tudo é um processo, né? O Marcelo fala sempre isso, que a gente constrói, né? Foi passo a passo. 2019 a gente foi a primeira vez e eu tive a oportunidade de viajar com o Alex e com o Marcelo, né? Eles acompanharam todo o processo e, né, o processo de seleção, que a gente fez uma seleção antes da viagem, a gente fez ali, abriu para todos os garotos, né, do estado poderem ir lá, do estado ou fora do estado, poderiam vir fazer esse processo seletivo para que a gente escolhesse os melhores ali, aqueles que a gente achava que tinham perfil para a competição e levou. Né? Nesse primeiro ano a gente ficou nas quartas de final, perdemos para o Groningen nos pênaltis, o Groningen é o dono da casa. Né? Confesso que quando eu cheguei lá, a primeira vez eu achava que ia ser uma coisa que a gente ia chegar e ia ser fácil. Não, vamos chegar e vamos atropelar. Só que quando o jogo começa, quando a coisa começa a acontecer, você vê que não é fácil. Né, que eles estão adaptados àquilo ali, que a gente tem total dificuldade na questão de alimentação, né, na questão de fuso horário e várias outras situações. E o Alex e o Marcelo falaram: Júnior, fica tranquilo, nós vamos trabalhar, vamos voltar aqui e a gente vai ser campeão nessa competição. Então tudo é no tempo certo. E em 2020 a gente voltou lá, né, com a geração 07. Conseguimos ir bem melhor. Eu já treinei focado para aquilo ali, porque eu também não tinha
costume com aquele tipo de jogo. Sim. Então eu também estava me adaptando. Então uma vez por ano você vai para se adaptar. Foi algo pioneiro para todo mundo, né? Isso. Então eu fui com a geração 07, a gente ficou na semifinal, perdemos na semifinal. Não lembro bem quem foi que tirou a gente em 2020, mas aí ficou aquele gostinho, né? Dá para ganhar, mas vamos trabalhar mais. E aí teve a pandemia, né? A pandemia, então não teve edição em 2021 nem em 2022, né? A competição voltou em 2023. Quando ela voltou em 2023, eu viajei novamente, né, com a geração 010. E aí foi uma viagem um pouco difícil pelo fato de que nessa época eu não estava no campo, né? Eu sempre fui o treinador que trabalhei dentro de um processo de quadra-campo, mas na época eu fui destinado só para o futsal e acabou atrapalhando o processo seletivo porque os garotos do campo eu não conhecia. E aí acabei levando uma equipe forte também, como a gente sempre leva, mas novamente ficamos nas quartas de final. E em 2024, ano passado, aí não, a gente já conseguiu levar um time mais encorpado, um time melhor, um time pronto. A gente acreditava muito que o título ia vir com aquela geração, né? Eu disse, agora eu vou ganhar, agora a gente leva esse título para Fortaleza. Né? Uma coisa que estava dentro ali, já esperando, dar aquele grito. E aí ficamos, mais uma vez, na semifinal. Perdemos para o AZ, né, da Holanda. Né? Jogamos a disputa de terceiro lugar contra o Genk, da Bélgica, e conseguimos o terceiro colocado. Né? A alegria ano passado, né, do Alex, do Marcelo, foi por ter trago um troféu internacional. Né? Foi o primeiro troféu internacional da base que a gente trouxe. Então, já foi uma alegria ser terceiro. Né? Sim. E aí, levei comigo na comissão o Ramon, que é meu irmão, que hoje é treinador da categoria sub-13 no campo. Né? Eu já levei com o Ramon com esse pensamento. Sabe? Vai ajudar. Por quê? Porque ele vai ser treinador do sub-12 desse ano, que era o ano passado. Então, esse sub-12 é o que vai viajar para a Holanda ano que vem, que seria esse ano. Sim. Então, a minha cabeça já estava maquinando. Eu perdi um ano pensando no outro. Né? Já levei Já tudo começou maquinado. o projeto pensado para o ano Já seguinte. começou ali. Planejado. Perdi o último jogo e já comecei a trabalhar para o ano seguinte. E aí o Ramon, dentro desse processo de captação, começamos a captar mais jogadores, olhar jogadores no perfil da competição, sempre conversando. Pai, será que vai ter Holanda? Porque a Holanda depende muito de como o nosso profissional também está, né? Sim. Porque a gente sabe que a categoria de base precisa disso, até para os recursos também, né? E a gente conseguiu ali formar um elenco bom. E a gente conseguiu viajar com esse elenco, que foi campeão da Taça Brasil, né? Foi preparado ano passado, campeão da Taça Brasil. E graças a Deus a gente foi premiado aí com esse título, né? Não foi fácil, foi com muita dificuldade, mas a gente trouxe para casa. E ver no olhar dos meninos essa felicidade de conquistar, das famílias também, porque vocês se tornam família, porque são crianças, estão nesse processo, né, da passagem da infância para a adolescência. Como é ver o brilho no olhar deles de conquistar isso e também chegar para as famílias e conversar, tá dando certo o investimento que vocês fazem nos filhos de vocês? É importante a gente salientar que eles venceram a Taça Brasil, porém eles tiveram um ano muito vitorioso. Foi um ano que eles venceram, acho, 10 títulos, não é isso? 10 títulos, essa geração. Então, tudo isso serve como preparação também. Sim. Né? Antes, o Fortaleza ele tinha uma dificuldade em participar de algumas competições, então os meninos competiam um pouco. E aí, quando você chega na Holanda, que é um negócio bem diferente, né? E aquilo mexe. Então, esse ano de 2024 foi um ano de preparação muito importante para eles, né? Então, eles foram se preparando e gostando de ganhar, gostando de vencer, aquela coisa da mentalidade vencedora, né, interna. E os pais foram se acostumando com isso também e comprando essa ideia, né, junto com a comissão técnica, junto com todo o trabalho do CT. Porque a gente tem uma preocupação muito grande, é importante que a gente fale sobre isso, sobre esse link família, clube, escola. Né? Que são 3 pilares importantíssimos. Né? Então, o menino passa ali 2, 3 horas com a gente não sabe como é o dia a dia dele fora dali. Então, a gente tem que ter esse link, essa aproximação. Então, voltando para a tua pergunta, assim, respondendo de forma mais direta, quando você vê o olhar deles, você consegue identificar que eles estão entendendo exatamente o que é vestir a camisa de um grande clube e disputar grandes competições. Né? No momento difícil, aquele que tem uma dificuldade maior em assimilar o outro, vai lá e já ajuda, já puxa para perto. Né? Nos momentos de felicidade está todo mundo junto, naturalmente. E é importantíssimo salientar que eles nunca deixam de ser crianças. Sim. Né? É uma preocupação muito grande que a gente tem dentro do CT, dentro do nosso trabalho, que eles continuem sendo crianças.
Então, a nossa maior preocupação lá fora dos jogos era controlá-los dentro do hotel, né? Mas são meninos bem comportados e tudo, mas sendo criança o tempo inteiro, né? Então, esse link família, né? Clube e escola é importantíssimo para a gente. Eu confesso que a alegria no olhar deles a gente já vê quando eles saem daqui, né? Garotos que tem uns que nunca andaram de avião, poder ir para a Europa, né? E você tá vendo ali 9 eles, horas, né? quando vê aquele frio, né? Quando você chega lá e vê aquele frio, eles começam a soprar, sai aquela fumaça. Para eles tudo é uma diversão. Isso, então o olhar, o brilho no olhar deles, né, é contagiante, entendeu? E eu sempre conversei com eles, né? Eu vinha conversando com eles sobre a competição, sobre o que eles iam encontrar. E quando chegou lá, né, a primeira partida a gente empatou com a Inter de Milão. Nessa hora eu fiquei um pouco chateado, né? E aí serviu também a ida do Erisson, né? Que me chamou no canto, conversou comigo, tipo, calma, dá uma segurada, pensa, reflete, depois vai lá e conversa com eles. Não vai de uma vez não, para não... E eu fiz isso, né? E foi bom. Porque é outra abordagem, né? Para o adulto e para a criança. Eu tenho um costume, né? Já com isso... Mas estava chateado, eu ia segurar, mas a palavra dele também que ajuda, né? E aí isso é a importância de quem está do lado, né? O treinador no dia a dia, ele tem tanta coisa, ele está focado no jogo, ele não consegue enxergar algo que quem está fora está enxergando, né? Então as palavras dele foram boas, me ajudaram para conversar e na hora que eles retornaram para o segundo jogo a gente já voltou melhor, né? Já conseguimos conquistar as vitórias, degrau em degrau, passo a passo. Né, tivemos aquela dificuldade nas quartas de final, que foi um jogo que foi, né, onde me deixou ali muito tenso, que a gente estava perdendo de 2-0 e no final, faltando 10 segundos, a gente conseguiu um empate. Vai para os pênaltis, a gente passa e dali eu disse, agora sim, agora acho que a gente chegou e a gente vai levar o título, né? E no apito final, depois da final, olhar para o rosto deles, né? Eu não sei se quem estava mais feliz, se era eles ou se era eu, por ter esperado 5 anos para fazer aquilo ali, né? Então, eu esperei 5 anos pelo aquele momento, então foi muito gratificante, de verdade, né? E a questão desse link que o Eros fala com os pais, né? É o que a gente espera, né? A gente espera que o pai do estado, o pai cearense, o pai nordestino, que eles nos valorizem, que eles nos enxerguem como grandes profissionais, né? Porque a gente sabe que ainda tem aquela situação, o profissional que está lá no Palmeiras é melhor, o treino da equipe fulano de tal é melhor, não vou evitar falar até nome de equipes, mas olhar para nós e dizer, rapaz, a gente tem aqui, além dos grandes talentos da base, grandes profissionais que podem sim ajudar os nossos filhos a crescer e deixar os filhos deles na nossa mão de verdade, né? Não entregar para ficar ali até o sub-13 e no sub-14, eu dei uma proposta, quero ir para ali. Né? Por nada, só por trocar, para dizer que vai viajar. Não, é deixar aqui, confiar no trabalho, acreditar que a gente é capaz de fazer com que o trabalho, né, possa ser concretizado e eles cheguem um dia no nosso profissional. Aproveita esse gancho, você falou sobre os pais valorizarem os clubes nordestinos, o trabalho feito aqui. Alguns meninos que já são da base, dependendo do desempenho, aparecem empresários, né? Aparece todo esse financiamento. Como é que vocês lidam com essa situação? E como é o diálogo também em relação à família, já que você falou nesse ponto? Tá, vamos lá. Dentro do clube, nós temos uma orientação para todos os profissionais, né? Relacionados à questão de não indicação de agentes ou empresários, né? Nós nos mantemos neutros em relação a isso, é uma escolha da família, né? O que a gente faz, muitas das vezes, né? Porque muitas das vezes são pessoas leigas que nunca leram um contrato, não conseguem entender, é orientar em relação a pegadinhas, né? Sim. A gente sabe que em qualquer ramo existem pessoas boas e existem pessoas de má índole, não tem jeito, né? Então a gente tenta orientar. Então a gente tem algumas reuniões periódicas com os pais, né? Para orientar sobre essas questões, né? Existem garotos que realmente têm a necessidade de ter um agente, né? Pela dificuldade financeira, socioeconômica da família, existe. Mas tem outros que não têm, né? Então, existe realmente uma abordagem, um assédio muito grande em cima dos atletas hoje do Fortaleza, por tudo que o Fortaleza tem construído, pelo caminho que a base tem evoluído, né? Tem crescido. Então, existe uma abordagem muito grande e a gente tenta orientar, mas nunca indicar
A, B ou C. Nunca. Isso aí até é uma coisa que é regra, é uma lei dentro da nossa base. A gente não trabalha com indicação de agência de futebol. E só reforçar que a gente não vê o empresário como um inimigo nosso, né? A gente vê o empresário como um parceiro, mas o que a gente também pensa é que o parceiro é daqui para lá e de lá para cá. Né? Uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. Então, o empresário que ali consegue cuidar da carreira de um dos nossos atletas, né? A gente acredita que o certo é ele confiar também no nosso trabalho e deixar com que a gente trabalhe com o garoto, porque para nós não importa se o empresário é o X, o Y, o Z, para nós isso aí não importa. Né? O que importa é que o empresário seja parceiro em deixar, não, eu encontrei esse garoto aí, eu vou deixar ele se criar aí e eu vou dar o suporte para a família aqui fora. Né? Isso para nós é parceria, né? Porque isso que o Júnior está falando é muito importante, assim, né? Que a gente entre um pouco mais nessa esfera. Porque é o seguinte, existem situações em que o Fortaleza faz a captação do garoto em um lugar onde ninguém nunca ia lá buscar. Né? Coloca para jogar, dá conteúdo, dá condição, forma, vai bem no processo formativo do atleta e, de repente, chega uma empresa ou uma agente, vai na família, consegue fechar um contrato e já quer de imediato levar para o eixo sul e sudeste. Né? Então, isso como o Júnior frisou, tem que ser uma via de mão dupla. Né? Hoje nós temos profissionais altamente capacitados dentro do departamento de base. Sim. Todos os nossos treinadores, eles possuem licença CBF. Né? Nós temos um processo bem definido, metodológico, começando desde o futsal, que é o QC, que é o quadra-campo, que faz a transição da quadra para o campo. Nós temos o ID Leão, que segue até os 17 anos de idade, e aí dos 17, 20, já é mais alinhado com o que acontece dentro do departamento profissional. Né? Então, assim, hoje o Fortaleza Esporte Clube no departamento de base não deve nada a ninguém no Brasil. Isso é muito claro, tanto que os resultados a nível nacional também estão acontecendo aí, está todo mundo vendo. Né? Então, é uma via de mão dupla realmente. Perfeito. Foi falado também em relação à questão da Taça Brasil de futsal, e a gente sabe que são modalidades distintas, tem ali suas semelhanças, porque jogam com os pés, mas as regras, tudo é bem diferente. Como é que vocês fizeram essa observação de quem eram os atletas que saíram da Taça Brasil Futsal para jogar no futebol de campo? Como é que é feita essa análise, já que foi dito, como muito bem foi dito por você, Erisson, foi tudo um caminho, né? Todo um caminho. Eles ganharam outras competições para chegar até a Holanda. Porque eu vou só iniciar e eu deixo para o Júnior entrar na parte mais técnica, né? Assim, existe esse processo de transição. Né? Os meninos chegam no futsal com 7, 8 anos de idade. A partir dos 9, eles já começam a ir no CT. Né? 9 vai uma vez a cada 15 dias para fazer um treino no futebol. No Sub-10, eles já começam a ir mais toda semana, uma vez. Aí vai aumentando, né? 2 dias no futsal, 2 dias no campo. 2 dias no futsal, 3 dias no campo. Até chegar ao Sub-13, que eles treinam todo dia no campo e 2, 3 vezes no futsal, não é isso? Então, assim, a partir do Sub-14, não. Aí é só campo. Então, existe uma preparação. Então, você consegue visualizar em vários ambientes. Né? E já aproveitando o espaço para dizer que além do futsal e futebol de campo, a gente está criando a Fut7 agora. Né? Está criando a Fut7 porque a gente precisa realmente disso. Então, existe essa fase de transição onde você consegue observar com mais tranquilidade e em loco tudo o que acontece. Mas a parte mais técnica da coisa eu deixo para o Júnior falar aí. Pode ficar à vontade. Esse processo ele começou em 2017. Né? Eu fui atleta de futsal. Né, joguei no Fortaleza em 2009, joguei em 2007 e fui atleta também de campo. Né? Então, quando eu vim para Fortaleza, vim para trabalhar no futsal em 2017, em 2018 cheguei no campo e de lá para cá a gente vem trabalhando nesse processo, né? E sempre procurando encontrar soluções, situações que envolvam, né, diretamente os dois esportes. E os dois esportes eu costumo dizer que são muito parecidos, são iguais com regras diferentes e quantidade de atletas diferentes. Né? O futsal, ele traz para o menino conteúdos ricos que ele vai utilizar dentro do campo. Né? A expertise, a velocidade na tomada de decisão que tem que ser mais rápida, né? Porque o jogador está muito próximo dele toda hora. Né? O drible curto, o jogo curto. Né? Hoje a gente trabalha muito isso dentro do campo. Se você analisar e conhecer o nosso QC Leão, que é o nosso, né, o processo, né, formativo, nosso documento orientador, você vai ver que tem todo o passo a passo, né, dessa transição. Né? O garoto de
9, 8 anos, ele tem um tipo de trabalho, o garoto de 10 e 11 anos, ele já tem outro tipo de trabalho, e o do 12 e do 13 outro. O do 13, a faixa etária, né? Isso, esse do 13, a gente costuma dizer, né, eu converso muito com o Jason, que é coordenador técnico. Isso, mandar até um abraço para ele, e converso muito com ele, e eu falo para ele que o 13 é como se fosse recebendo aquele certificado ali, né, de você sair da primeira fase do ensino fundamental, e agora Parabéns, você tá pronto. Isso, no fundamental, agora tu vai pro ensino médio, né? Tu vai dar continuidade lá no campo, que é o que a gente pretende, né, formar para o futuro. E esse processo, graças a Deus, vem dando muito resultado, né? E as conquistas, né? Os meninos que estão chegando lá em cima, perto do profissional. E acredito que com o tempo, né, a gente vai conseguir aí, daqui a pouco tá vindo numa entrevista como essa, falando o nome de grandes atletas que iniciaram lá com 7 anos e hoje vão estar vestindo aí a camisa do nosso clube. Em relação à escola, eu gostei dessa parte que vocês falaram do link. Sim. E a gente sabe que, em outros tempos, os atletas desistiam da escola para disputar o profissional, para apostar na vida em campo. Como é que é feito esse link, mostrando aos meninos que há essa importância profissional, do crescimento, de realizações, mas que não pode deixar também a educação, porque é algo importante, não só sobre futebol, mas sobre vida, sobre aprendizado, claro. Porque isso não pode ser esquecido. Perfeito. Nós temos um departamento psicossocial dentro do clube, onde a gente tem a parte da psicologia, da ciência social e da pedagogia. Então, todos os atletas da base, eles são obrigados a estudar. O atleta foi mal na escola, não só em notas, mas também em comportamento, né? Em adesão ou não às aulas, ele é afastado dos treinos. A gente tem uma preocupação muito grande, tanto que dentro do nosso livro metodológico, nós temos todas as fases, né? Da iniciação, da formação, da performance, da transição para o profissional e da transição pós-carreira. Né? Então, a gente mostra isso para eles entenderem a necessidade. E a gente tem exemplos claros dentro das categorias de base. Nós temos o Rinaldo, né? Que é um ídolo da torcida e que trabalha conosco, né? Mas o Rinaldo, há 2, 3 anos atrás, nós chamamos o Rinaldo para conversar. Olha, você vai ser obrigado a finalizar seus estudos, porque você vai ser um case de sucesso relacionado a essas questões. Ele finalizou os estudos, já fez licença CBF, né? Enfim, a gente mostra na prática, né, a importância. Então, a gente tem alguns projetos dentro da base relacionados a isso. A gente tem um projeto que é voltado para premiar os melhores alunos de cada trimestre, né? Então, eles recebem a medalhinha, recebem um kit do clube. Nós temos uma mini biblioteca dentro do CT. Dentro da academia, os atletas que estão fazendo tratamento também tem uma mini biblioteca para não pode usar o celular. Se ele quiser ler alguma coisa, ele vai ler no livro, não vai ler no celular. Né? Então, existe realmente essa preocupação. Inclusive, é uma preocupação do Marcelo Paes em ter uma escola dentro do CT. Né? Essa ideia surgiu em 2021, numa conversa com o Irlando Gomes, que é o diretor da base. Né? A gente levou para o Marcelo. E o Marcelo comprou a ideia e desde 2023 a gente vem construindo essas questões, né? Passo a passo. Então, acredito que até 2026 a gente esteja com um núcleo de escolar, uma escola dentro do CT para atender não só os atletas do clube, mas como a comunidade em volta também, que isso é importante. Criar essa identidade, esse laço, né? A casa da base do Fortaleza Esporte Clube é Maracanaú. Então, a gente precisa ter esse laço também com essa localidade. É importante frisar, no que o Eris falou, né, que a gente tem um cuidado grande nas ações que a gente toma relacionadas à educação. Nessa questão do afastar do treino, a gente sempre dá uma olhada antes, se realmente é válido afastar ou tomar um outro tipo de situação. Eu tenho um caso de um atleta nosso que ele não vinha bem na escola. Né? E aí faltou aula, foi suspenso e veio para mim justamente essa questão do afastar. Eu pensei, repensei, por quê? É um atleta que vem de fora. Ele é de fora do estado, né? Sem o pai, sem a mãe aqui presente. Complicado, ninguém sabe como é que era a vida dele lá. Então eu fui entender a realidade, o que é que estava acontecendo. Então, no conversar com ele, eu disse para ele, é o seguinte, você vai continuar treinando. Mas nós vamos fazer uma situação. Você vai me prometer uma situação. Segunda-feira vai ter uma reunião, né, com o grupo e eu vou querer que você leve para mim um resumo, por escrito, né, sobre o xadrez. Por que o xadrez?
A gente criou um processo lá na nossa categoria, desculpa, é que o xadrez, ele é muito relacionado ao jogo. E eu gosto muito de jogar xadrez. Então eu fiz uma situação com meus garotos que dia de quarta-feira é o dia do xadrez. Então a gente vai na sala e joga o xadrez. E eu pedi para ele fazer esse resumo de onde veio o xadrez, como começou o xadrez, tal. Quando foi na segunda-feira, eu tinha esquecido, já até que tinha pedido sair, ele treinando normal. Ele chegou com um papelzinho na mão. Esse professor tá aqui todo o resumo. Aí eu disse, agora você vai ler para eles. Ele disse, não, o senhor falou que era para eles. Não, você vai ter que ler para eles. E eu vi que ele tinha também a dificuldade na leitura. Mas ele leu para os meninos entenderam aquilo ali. Eu expliquei para eles sobre o processo e pedi para ele, eu disse para ele o seguinte, você vai agora se comprometer comigo que esse ano você vai passar. Todo mundo está falando que você não vai ter condição nenhuma de passar de ano, mas você vai provar para você que você é capaz. Né? Então, graças a Deus, foi um sucesso. Ele passou de ano, eu fiquei muito feliz. Né? E esse processo do xadrez é uma coisa que eu depois vou apresentar também para a Luciana, que a gente quer, é uma ideia que eu tenho de a iniciação e o xadrez. Entendeu? Levar esse conteúdo do xadrez para dentro, porque o xadrez ele exige muito da concentração dos garotos. Estratégia. Isso, e não é toda escola que entrega o xadrez. E uma aula de xadrez é muito caro. Sim. Entendeu? Então você poder entregar isso para eles, mas você tem que ver o brilho no olho deles quando eles estão jogando xadrez. Principalmente aqueles que veio do interior, que nunca... Rapaz, é bacana demais. Né? Eu tenho umas imagens que, assim, faz muita diferença. E aí, em relação a essa captação com a escola, como é que vocês verificam isso? O atleta foi para a aula, tirou nota boa. Vocês têm esse contato com as escolas? Sim, a nossa pedagoga, né, a Michele, ela tem um contato direto com as escolas que são conveniadas ali, próximos ao CT. Então, 2 vezes no ano, nós recebemos os diretores e professores, né? No início do ano, a gente recebe para fazer um momento de integração, a gente apresentar qual é o nosso calendário, para eles entenderem também, porque os meninos, às vezes, têm que... principalmente das categorias maiores, precisam viajar, né? Se ausentar das aulas. Às vezes tem jogo, a federação marca jogos que atrapalham um pouco o horário da escola e eles precisam se ausentar. Então a gente apresenta tudo isso e escuta também para ver as dores da escola, né? E no final do ano a gente faz também esse mesmo movimento. Então ela está diariamente recebendo feedbacks. Né? Nós temos um transporte próprio do clube que sai de dentro do CT, deixa na escola, pega na escola e leva para o CT. Então, esse controle fica mais fidedigno. Não tem como... o menino tem que sair, pegar um ônibus, pegar um terminal. Não. O clube deixa e traz. Né? E isso eu estou falando dos atletas alojados. Né? Os atletas que não são alojados, ela mantém contato com as escolas para saber como é que está o comportamento e etc. Então, quando a gente fala, assim, só para complementar, sobre a questão dos afastamentos, dos treinos, etc., a equipe do psicossocial faz todo um estudo também em cima disso aí. Porque a gente sabe que tem muita criança carente, que passa por dificuldades, né? Às vezes crianças que se afastam da família, e a gente precisa entender o ser humano, né? É uma visão 360. Empatia. É uma visão 360, não é só aquela questão tá bem ou não tá na escola, etc. Talvez eu me expressei mal, mas enfim, é isso. Não. E, inclusive, na questão até mesmo dos treinos, quando eles vão mal nos treinos, existe também esse acompanhamento, né? Porque existem muitas questões que estão ali ao redor. E a nossa ideia é que o atleta seja sempre o centro do processo. Né? Não sou eu, não é o Júnior, não é a cúpula da direção, não. É o atleta. O atleta que vai nos dar o retorno técnico, lá na frente talvez financeiro. Então a gente tem muita preocupação nessa questão de entender o ser humano, ter uma visão 360 de tudo que acontece. Ainda nesse tópico, que é muito importante essa questão da compreensão, da empatia, para a gente entender isso também, a gente sabe que tem diversas realidades, né? Desde os jovens que têm os pais que vão deixar, que tem ali uma rede de apoio, àqueles que, como vocês trouxeram, que vêm de fora, estão distantes da família. Perfeito. Como é lidado cada processo disso? Aqueles que estão distantes, a captação como é feita e esses que estão aqui, e para eles conviverem também, entenderem que, mesmo com realidades distintas, ali eles são todos iguais. Como é que é feito esse trabalho também? Fica muito claro para todos que fazem o dia a dia da base que essa diferença socioeconômica ela se acaba quando entra no CT. Ali ela morre, né? E a gente tenta deixar isso claro para os pais também, né? Não é assim, tá lá quem tem realmente condições técnicas de estar lá. Sim.
né? Não é aquele negócio, sabe, porque o pai é milionário e ele vai ter uma oportunidade a mais. Não, de jeito não, isso não existe, né? Então fica muito claro. E é legal a gente tocar nesse assunto, porque às vezes tem um menino que tem uma condição socioeconômica muito alta e ele aprende muito mais com o que tem uma condição socioeconômica baixa. Troca né? de experiências. A troca de experiências ali do dia a dia sofrido, de entender como é a história do outro. E aí entram duas palavrinhas que a gente utiliza muito desde o ano passado, início do ano passado, nas primeiras reuniões, que é nós precisamos potencializar a empatia e a autocrítica. A empatia para nos aproximar, para a gente se entender melhor, e a autocrítica para a gente se entender melhor e evoluir. Então, isso também é potencializado nos garotos, né? Então, tem menino que vem da região norte do país, da região sul do país, né? Do centro-oeste, do sudeste, de todos os lugares, né? E principalmente do Nordeste. A gente tem feito um trabalho que a nossa preocupação é ter mais atletas cearenses e expandindo um pouco para o Nordeste. Né? Porque aqui é um celeiro de muitos atletas. Foi feita uma pesquisa em 2020 ou 2021 no Campeonato Brasileiro da Série A, que a segunda região do país que tem mais jogadores jogando a Série A é a região Nordeste. Sim. Né? Então, por que eles não podem jogar pelo Fortaleza também? Então, esse é um trabalho amplo que a gente tem ampliado realmente, essa nossa preocupação. E os meninos ajudam demais com a captação lá embaixo no futsal. E aí existem alguns pilares que a gente pode tocar mais à frente, que é pilar não só da captação, mas de você reter o atleta, de você formar e etc e tal. Mas, enfim, a gente tem uma preocupação muito grande em deixar muito claro que quem está lá está fazendo parte da mesma prateleira, está dentro da mesma esfera e a gente precisa se ajudar. Tem que ser empático e autocrítico ao mesmo tempo. Perfeito. Em relação à questão dos atletas na formação, como é que vocês observam quando a evolução? A gente sabe que muitas vezes há aquela dificuldade, a criança ter aquela autocobrança, falando mais da parte psicológica desse processo de que eles, por exemplo, ele vê o coleguinha que consegue se evoluir mais num momento e ele está ali se perdendo naquele caminho. Como é que vocês fazem esse trabalho psicológico também? Pensando sempre que são crianças, a gente, né, sabe que esse trabalho é todo diferente para que isso seja cada vez mais motivador em estar no Fortaleza. Sim, é porque a gente tem que entender que desde o primeiro momento que se é feita a captação ou se a família e o atleta escolhem ir para uma categoria de base, a nossa principal dificuldade é fazer com que eles entendam que ali já mudou tudo, não é mais uma escolinha ao qual você vai lá, paga a sua mensalidade e você tem direito a usufruir daquele trabalho mensal ali. Categoria de base é performance. Embora, no início, a gente tem muito cuidado, volta a minha fala, eles são crianças, né? Não são mini adultos e tudo isso. Mas, naturalmente, as coisas vão se encaixando. De ter esse entendimento de que a performance é que vai balizar a sua continuidade ou não, né? Em alguns momentos a gente tem dificuldade, alguns pais não entendem, né? Muitas vezes são mais os pais do que as próprias crianças. Porque uma criança, quando ela começa a estar jogando ali, que vê que o outro tem um desempenho melhor, ela já começa a entender que ela está ficando para trás ou não e tal. Mas os pais, às vezes, não entendem, né? Mas essa é a nossa maior dificuldade. Ter essa proximidade com as famílias e fazer com que eles entendam que a performance é que vai balizar a continuidade ou não, né? Dentro do processo. E, fora isso, a gente tem também, o próprio setor psicossocial faz várias palestras, né, sobre diversos assuntos voltados para a vida como um todo, mas que sempre tocam ali um pouquinho, né, nessa ferida da performance, do crescimento, do filtro, que nem todos vão chegar, e entra a importância de você estudar, porque pode ser que você não vire um jogador profissional, então você tem que ter estudo. E se virar um jogador profissional, você tem que ter, no mínimo, algumas outras expertises na área de finanças, na área... Enfim, para que você não jogue tudo fora. Né? Então, a gente tem um trabalho bem amplo relacionado a isso. Principalmente ali na iniciação. É por isso que eu passo a palavra para o Júnior, porque como ele trabalha ali no futsal, que pega os mais jovens, né? Então, ele pode deliberar um pouco aí a palavra sobre essas questões aí. Com essa evolução do futebol, um esporte milionário, né, eu acho que começou a ter uma confusão na cabeça dos pais. Os pais começaram a ter o sonho deles, e esse sonho deles, eles começam a dizer que é sonho do filho. Projetando. Isso, sonho do filho. E começa uma cobrança, às vezes, muito excessiva. Né? Os pais cobram demais,
E quando a gente vai conversar com eles, eles têm essa situação de dizer, o sonho do meu filho, eu tenho que fazer tudo por esse sonho. Né? Então, a gente tem essa preocupação de estar conversando, né? Eu converso muito e tento mostrar o seguinte, é o sonho do teu filho, tá certo. Mas hoje, além de sonho, ele é lazer. Sim. Então, o garoto, quando ele sai de casa, ele sai para brincar de bola. Ele não sabe o que ele vai ser lá na frente. Se ele vai ser médico, se ele vai ser advogado, ele não sabe, ele não tem a certeza. Quem que vai dar certeza que o teu filho vai ser jogador de futebol? Então, não tem como a gente dar certeza de que isso vai acontecer. Então, o que eu peço muito, e a gente pede dentro da base, é que os pais tenham essa sensibilidade de deixar os filhos se divertirem, deixar brincar de bola, deixar eles aproveitar aquele momento. Né? Então, quando o pai deixa isso acontecer, né, fazendo dessa forma, os garotos ele têm um desejo maior de estar no treino. Entendeu? Agora, quando o pai cobra muito, quando o filho erra no treino, que ele olha para o pai com medo, que ele vai para dentro do carro embora, o pai vai reclamando, quando ele vai para o ônibus, o pai já vai puxando no braço porque ele não fez aquele gol, né? Quando o filho olha, o pai discutindo com o treinador porque o treinador não botou o filho no jogo. Tudo aquilo ali, o próprio pai está acabando com a carreira, né, do filho. Está acabando com aquele sonho, com aquilo que o filho projeta para ele. Porque o pai não vai querer ver o filho, não vai querer ver o pai brigando com ninguém. Então ele vê o pai discutindo com o treinador para ele, é assustador. Sim. Deixa ele assustado. Né? O que deixa ele assustado também é o pai na arquibancada, discutindo com o pai da outra equipe, brigando, gritando, falando palavrões. Né? Então, aquela forma de agir do pai reflete no filho, dentro do processo, que faz com que ele, às vezes, lá na frente, não consiga desenvolver. Né? E um dos pontos também que atrapalha muito é o pai achar que entende. O brasileiro, todo brasileiro acha que entende futebol. Ele assiste o jogo e acha que entende. E aí o que é que o pai faz? Meu filho, para ficar bom no futebol, ele tem que jogar em 10 lugares. Aí o pai leva para o Fortaleza, que o Fortaleza já dá para ele futsal, futebol, agora vendo futsal. E ele ainda quer levar para a escolinha que tem perto da casa dele, quer levar para a escolinha que tem do outro lado, quer levar para um convite do interior, e ele leva o menino para uma carga excessiva. Então leva o menino para jogar em todos os lugares. Então acaba também atrapalhando. Eu conheço, como o Eros falou, pelo fato de eu já ter esse tempo dentro da iniciação ali, convivendo com isso, eu tenho atletas que com 12 anos rompeu o ligamento cruzado. Nossa. Né? Mas por quê? Porque o pai não escutava. Exato. A gente falava para o pai para tomar conta, cuidado com essa questão de estar levando o filho para jogar em todos os lugares. Mas para o pai aquilo ali, a gente falava aqui, ele escutava e saía aqui. Como se fosse, vocês dissessem isso para poder o pai não quisesse a evolução na leitura do pai. Isso, pronto. E quando acontece uma situação dessa do menino romper, aí o pai te liga e diz, cara, tu estava certo. Agora é tarde. Você esperou acontecer para poder você dizer que eu estou certo. Então, se a gente está trabalhando, se a gente está fazendo curso, se a gente faz uma faculdade de educação física, para poder entender aqueles processos, o pai precisa confiar mais. Né? Porque eu costumo dizer, olha, eu não vou lá no teu escritório de advocacia reclamar das tuas ações dentro do fórum, não. Não vou, porque eu não entendo. Eu não entendo. Né? Agora, aqui no meu trabalho, você pode ter certeza que eu entendo mais que você. Então, deixa a gente trabalhar, deixa a gente fazer, escuta mais, para que a gente possa realizar, né, fazer um bom processo e o teu filho chegar a realizar o sonho dele. Só dentro disso que o Júnior está falando, dentro do nosso processo metodológico, lá nos conteúdos para cada categoria, né, para cada fase, na iniciação tem muito claro o conteúdo número 1. Não é o conteúdo, é o tópico número 1. Potencializar o amor ao esporte e as cores da camisa do Fortaleza Esporte Clube. Então, como é que eu vou potencializar isso se tem toda essa pressão por parte dos pais e etc. e tal? Então a gente tem essa preocupação, né? Aproveitar para dar um recadinho para os pais que vão lá no CT agora. Nós vamos estar instalando algumas placas dentro do CT, principalmente ao redor dos campos, que tem os seguintes dizeres. Durante o jogo, não ofenda o adversário, a arbitragem, ou seja, qualquer outra pessoa que esteja ao seu lado. Não grite orientações aos jogadores. Lembre-se de torcer pelo time e deixe a comissão técnica com as orientações. Né? Seja sempre um bom exemplo. E a última,
o futebol é um esporte para todos. Divirta-se você e a sua família. Pronto, isso aqui vai estar espalhado no CT, que é porque a gente quer deixar muito claro, né? Mensagens que realmente é inaceitável alguns comportamentos, né? Ano passado nós vimos alguns comportamentos partindo de pais e digo pais assim, eu não digo pais de jogadores do Fortaleza não, digo de uma maneira geral, tá? Para que fique muito claro isso. E de alguns membros de comissões técnicas também, que nós tivemos alguns problemas, né? E esse ano nós vamos ser bem rigorosos em relação a isso, né? Com um controle maior de acesso ao CT, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema mais grave. Porque o meu direito acaba quando eu começo a invadir o direito do outro, né? Então a gente precisa ter esse cuidado também. E aí os cases de sucesso, né? Os meninos começam, vão para a Holanda, ganham, os outros veem aquilo como exemplo. Como é que vocês fazem esse trabalho também? Você citou o Rinaldo como um exemplo de um grande atleta que terminou os estudos. Perfeito. Tem o Kevin Andrade, que começou ali, é um da base do Fortaleza, hoje já está no profissional. Perfeito. Tem o Luca Prior agora, o Gustavo Mancha. Como vocês pegam esses exemplos e mostram para os meninos que é possível realizar um sonho? Assim como no PC tem os painéis, né, aquele painel das conquistas, nós estamos agora implantando no CT também alguns painéis utilizando a imagem desses garotos, né, que saíram de alguma fase da base e foram para o profissional, né? Mas eu poderia citar alguns que ainda não foram para o profissional, mas que iniciaram o processo muito cedo, tipo o Landerson, que iniciou, Caio Wesley, Arthur Barbosa, né? Enfim, tem alguns atletas que iniciaram lá no iniciozinho da fase de iniciação mesmo e estão chegando hoje na sub-20 com grande possibilidade de profissional, né? Mas é importante que eles entendam que para chegar lá tem muito trabalho. Esse é o principal, né? Às vezes a gente pega, o Kevin chegou, passou um ano na base e foi profissional. Alguém sabe a história passada do Kevin? Né? Então eles precisam entender isso também, que para chegar no glamour você tem que batalhar bastante. E esse é o nosso maior desafio. Porque, infelizmente, alguns atletas, quando eles começam a fazer os primeiros contratos, eles já acham que já conquistaram muita coisa. Né? Então, se ludibria. Exatamente. Então, hoje o menino faz um contrato com um salário mínimo ali, 2 salários, ele já acha que... Alguns, não estou falando todos, né? Logicamente. E aí, o nosso maior desafio é orientá-los para que isso não ocorra, né? Para que eles entendam que o processo é muito longo, é árduo, mas que com esforço eles têm muita possibilidade de conseguir. E aí eles veem também neles aquela possibilidade de conquistar aquele sonho. Eles têm esse contato? Como é que é feito também assim? Por exemplo, de ter um momento com um atleta que foi para o profissional, de conversar, de explicar, para que... Eu acho que o discurso fica mais próximo quando é de atleta para atleta também, para eles perceberem ali as vivências. Sim, aí eu volto na história dos profissionais que são ídolos do clube que trabalham conosco, né? O Rinaldo, o Clodoaldo, o Erandi, o Igor, né? Que estão no contato diário ali. Então, essa troca é muito importante para eles entenderem um cara que chegou no clube, virou ídolo e hoje está trabalhando na base, ajudando a formação deles, né? Os meninos sempre estão por lá, né? Em algum momento eles vão lá, o Mancha está indo lá, o Priol, enfim, eles têm contato sim, né? Até porque antes de serem totalmente aproveitados no profissional, eles na 20, como eram convocados para treinar ou para algum jogo, eles continuavam morando no CT, então o contato diário ali acaba tendo essa troca. Perfeito. A gente já está próximo de finalizar a nossa entrevista. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre quais são os próximos passos para a base para esse ano. Foi campeã no Sub-13 na Holanda, mas tem as outras categorias também. Claro. Como é que tem sido feito esse trabalho, pensando já Fortaleza como clube formador, mas também de toda a grandiosidade que vem tendo no profissional também. Perfeito. Vamos lá. Nós estamos tendo um começo do ano muito bom, né? Com o título na Europa, com a transição de atletas para o profissional, com a renovação do certificado de clube formador, né? Agora, a partir da segunda quinzena de fevereiro, nós vamos fazer o nosso primeiro grande encontro dos profissionais dentro da base, que é a integração só da base, né? Para a gente passar todas as metas. Todo ano a gente faz isso. A gente revisa o que foi feito no ano anterior, aquilo que não está bom a gente tenta melhorar ou tirar de cena e mudar o processo e potencializar aquilo que foi muito bom. Então, eu posso dizer para vocês que, em questão competitiva, nós fomos muito bem em 2024. Então, a gente vai continuar com o mesmo processo, né? E agora, em outras questões, a gente precisa melhorar. Um exemplo,
o nosso calendário ficou muito inchado em 2024. Então, chegou ali no finalzinho do ano, já estava uma loucura. Então, a gente vai revisar isso aí, né? E potencializar principalmente as competições de alto nível, né? Com a ajuda da diretoria, o Fortaleza hoje consegue fazer no mínimo 10 competições fora do estado. Isso eu não estou contando com campeonatos brasileiros, eu estou contando só com copas tipo Copa Nike, Copa Umbro, Copa Votorantim, Copa 2 de Julho, Atlântico, Capital, Copa Retrô, entendeu? Então, assim, isso é que dá casca para o jogador, para ele competir em altíssimo nível, né? O Júnior está indo agora para a Copa Nordestinho, que é lá em Camaragibe, né? Então, o nome já diz, Nordestinho, né? Vai ser uma mini Copa do Nordeste Sub-15. Vai ter Fortaleza, Sport, Náutico, Santa Cruz, Bahia, Vitória. As grandes equipes do Nordeste vão estar lá concentradas. E a Sub-16, a Sub-14 vai estar viajando agora no próximo mês para Macaé, que ele faz uma competição que é meio que considerado um mini brasileirinho de Sub-14 ali, que tem Flamengo, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Então, isso é que a gente tem tentado potencializar e é o que a gente vai ampliar para esse ano. Eu quero... Tudo isso, né, que o Eris falou, né, eu vou só acrescentar a questão do ambiente, entendeu? O ambiente do nosso profissional é um ambiente muito bom com pessoas boas. Sim. Como o próprio Marcelo, que é um grande exemplo para todo mundo, o Alex Santiago, duas pessoas que a gente se espelha muito. E isso chegou no CT. Eu acho que isso chegou no CT, depois também do Erison assumir, né? Uma pessoa que é do Estado, uma pessoa que está perto da gente, uma pessoa que está valorizando os profissionais da terra, né? Eu acho que na hora que o clube virou a chave e começou a colocar nas categorias realmente profissionais que são daqui, as coisas começaram a acontecer. Então, é esse processo e mais esse processo também externo, né? Esse processo de pessoas, de você chegar no CT, se sentir bem no ambiente para trabalhar, de você chegar ali 8 horas e não ter vontade de ir para casa, porque você está bem onde você está, né? Então, isso tudo, acredito que também faz muita diferença dentro do trabalho. Com certeza. Energia, né? A energia do espaço é o que traz essa magnitude. Isso. Olha, eu quero agradecer o convite, aliás, a vinda de vocês para cá, por estar aceitando o nosso convite, dizer que as portas estão abertas do nosso Jogada do Leão para sempre conversar sobre as categorias de base e deixar o espaço para vocês convidarem os pais que quiserem conhecer, como é que pode ser feita essa captação dos atletas, tudo isso, para que a gente possa, cada vez mais, o Fortaleza possa crescer como clube formador e trazer atletas daqui do nosso estado, da nossa região, e que sejam aí grandes cases como a gente vê em outros exemplos. Perfeito. Eu que agradeço, né, o convite e a oportunidade de a gente estar participando aqui, falando um pouco sobre a base do Fortaleza. E aproveito para lhe convidar para fazer uma visita no CT Ribamar Bezerra, né? E, assim, nós vamos criar esse ano um projeto de tour dentro do CT, né? Para ficar, assim, ter um dia específico para as pessoas que quiserem visitar o CT Ribamar Bezerra, irem lá. Vai ter todo um processo destinado para isso, né? Sobre a captação, posso informar que daqui a uns 10 dias, mais ou menos, vai estar sendo divulgado no Instagram e no site oficial o calendário de seletivas oficiais do clube que acontece no CT Ribamar Bezerra. Em relação às cidades do interior, é muito simples, é só entrar em contato com o departamento de captação, né? Que a gente envia um ofíciozinho padrão e quem quiser receber um observador técnico do clube na sua cidade, é muito simples, né? Não tem custo, enfim. E aproveitando, é importante a gente falar que qualquer que seja observação técnica, peneirada, seletiva, o nome que derem, do Fortaleza Esporte Clube, é proibido cobrar 1 centavo que seja. É proibido, tá? Então, se houver algum tipo de cobrança, por favor, denuncie na ouvidoria do clube, porque a gente precisa saber quem é que está utilizando o nome do clube para essas questões aí, tá? Aí eu abro um pouquinho para o Júnior, para ele falar até sobre a questão da captação, os novos projetos lá no futsal, que é importante isso. Primeiro, agradecer, né, mais uma vez a você pelo convite. Foi muito bom estar aqui, bater esse papo, né? Pena que o tempo é curto, né? Passa rápido. Isso, a gente tem tinha muita coisa ainda para falar. Já convidar aqueles pais ali que querem os garotinhos ali uma oportunidade no futsal para dia 17, né? Já, como o Eris falou, vai estar saindo o calendário, mas já adianto que dia 17 a gente vai ter do sub-8 ao sub-11, né? A seletiva do futsal, né? Para trazer esses garotos, dar oportunidade para eles, né? E isso geral,
né? Qualquer um vai poder estar se inscrevendo, participando de forma gratuita, como o Eris falou, nada cobrado, né? E, né, poder aqui também convidar, né, já também aos pais, já deixar os pais cientes e preparados para o Live Base Day, né, que é uma integração que a gente faz com os pais todo ano, onde a gente apresenta toda a nossa estrutura, né, de como vai funcionar o nosso trabalho durante aquele ano. E falar para os projetos sociais, das parcerias do Leão de Aço, né, do nosso Parceiro de Aço, que é um projeto, né, de dentro do clube, e a Taça Leão Social. Taça Leão Social vai ser uma taça também que vai vir forte esse ano, com sede aqui na cidade e sede também nos interiores, ali com o Bem Tricolor, tá certo? Então, gratidão pelo convite, espero ser convidado aí, mais na frente novamente a gente está dando continuidade a esse papo. Vamos voltar com mais títulos, se Deus quiser. Em nome de Jesus. E a gente agradece mais uma vez e agradece também a você que nos acompanha, torcedor do Leão. O nosso Jogada do Leão tem episódio toda semana. Você acompanha a gente na Verdinha, na 92.5, na TV Diário, no nosso canal no YouTube do Jogada e também no seu principal tocador de podcast. Até o próximo encontro.